A segunda parte do feudalismo que a gente vai entrar agora tem a ver com as características básicas do feudalismo. Como você pode ver, o feudalismo é de base agrária, inexiste moeda, praticamente desapareceu, e o comércio é muito pequeno, porque cada feudo busca autossuficiência. Cada feudo busca desenvolver o que queria. Ou seja, se eu preciso de tecido de lã, eu vou usar de criar algumas ovelhas aqui para fazer a lã. Eu vou plantar o que eu preciso. Praticamente você não tem uma vida mais urbana, ela desaparece entre os séculos IX e os séculos XI. As poucas cidades que existiram, elas eram pequeniníssimas neste mundo europeu. Há tempo, pergunta que foi feita inclusive no encontro passado. Enquanto isso, o mundo oriental continuava do mesmo jeito. O Império Bizantino continuava com sua vida comerciária, sendo ameaçado inclusive pela expansão árabe, e os árabes eram e sempre foram de base comerciária também. Então, no lugar do mundo, dos três que a gente está estudando, que vai abandonar o comércio e vai levar uma vida agrária, é o mundo feudal, tá bom? Aqui você tem agora, para que você veja, o que é uma unidade feudal básica. Ela é formada por três estruturas: o manseorial, o manservil e as áreas que eram de comum acesso a todo mundo, que é o manso comunal. Eu já havia dito isso para vocês. O manseorial é tudo que envolve o castelo, tá? É as áreas onde eu vou plantar na corvéia, para a gente fazer referência da aula passada, enquanto o manservil eram as terras que eram doadas, cedidas, eu acho que é melhor, né? Doadas porque não é deles. Cedidas aos servos, e essas cedidas aos servos, eles instruíam eles para plantar, e em cima do que se colhisse, pagava-se tanto os impostos como sobrevivia. Essa moeda, gente, que vai desaparecer agora, porque ela existia antes no Império Carolíngio, no mundo romano, vai voltar a aparecer de novo só com o renascimento comercial urbano, com os burgos, com a burguesia, a partir da crise feudal, que é o nosso próximo tema. Tá? Vale lembrar que aqui eu posso ter uma visão geral. Ó. Isso é uma casa de um plebeu, tá vendo? Rudimentar, baixa de telhado, terra batida. Essa é uma casa até boa, quase uma mansão, o cara tem mais de um cômodo. Na maioria dessas casas você tinha um cômodo só, e essa casa se anexava a outra, muitas vezes daquele jeito conjugado, formando uma vila servil. Uma vila servil. Tá? Você tem aqui outra coisa importante, já dita, cidade estamental, e ela vai ser dividida em 3 ordens. Eu preciso que vocês guardem isso, tá, gente? Isso eles gostam de botar em prova. 3 ordens, ou 3 estamentos. Isso vai durar até a Revolução Francesa. Não sei se vocês se lembram da história da Revolução Francesa, tinha a França antes da Revolução. A França antes da Revolução, você tinha primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. É uma herança maldita do feudalismo. É aqui que nasce essa divisão. O primeiro estado, ou a primeira ordem, é formada pelo clero. A igreja tinha terras, a igreja tinha poder ideológico, a igreja dizia quem ia ser salvo, quem não ia, e a doutrina religiosa da época, que é a patrística da predestinação. A igreja, então, está no topo. Ela legitima todas as relações feudais. Depois da igreja, vem a nobreza. Os nobres eram, desde a alta nobreza, um marquês, até a baixa nobreza, um barão. A nobreza eram os senhores feudais. A nobreza era também os cavaleiros, que eram aqueles que, dentro do feudo, protegiam as terras do senhor feudal. Essa é a nobreza. E, por fim, claro, os servos. Peguinha da prova do PAS da UNB, primeira etapa, se não erraria. O PAS da UNB colocou para a primeira etapa, aluno de primeiro ano, não é isso? A seguinte pergunta. A sociedade feudal, além de ser estamental, era dividida em 3 ordens básicas. Primeiro, segundo e terceiro estado. Respectivamente formado apenas por clero, nobreza e servos. O item é errado. Porque, apesar da ampla maioria dos membros do terceiro estado serem formados de servos, haviam outros segmentos também que, como não eram nem do clero, nem da nobreza, eram do terceiro estado. É o caso dos ciganos, que povoavam a Europa naquele momento, ciganos. É o caso dos judeus, que estavam ainda nos vilarejos, não é? E eram vistos com péssimos olhos naquele mundo cristão, porque não eram cristãos. E aqui eu citei um na aula, que é o vilão. Porque vilão é aquele trabalhador agrário, mas que não virou servo. Portanto, há tempo.
ele não está preso à terra. Então, ele não é um servo. Ele trabalhava, muitas vezes, num feudo para sobreviver, mas ele não tinha as mesmas obrigações, mas também não tinha as mesmas garantias. Eu, como senhor feudal, gente, fiz um acordo com o servo que eu vou protegê-lo. Eu só podia expulsar ele do meu feudo, por exemplo, se ele não cumprisse a parte dele. É uma troca, é uma relação mútua. Cuidado com esse negócio em provas, porque o cara pode escrever isso aqui em itálico, botando em itálico, em latim, que a faculdade permite, tá? Então vai ficar assim. Clero, oratores, aqueles que oram. Oratores. Nobreza, aqueles que brigam. Não é? Belatores, de bélico hoje, palavra bélico, belatores. E os servos, aqueles que trabalham. Laboratores, de labor, trabalho. Então, a divisão feudal é oratores, belatores, laboratores. Fala, Júlia. É que eu não entendi o negócio. A nobreza era formada só por cavaleiros? Por cavaleiros e por nobres senhores feudais. Porque cavaleiro é aquele cara que recebeu, na verdade, o título de um baixo nobre. Ele é um cavaleiro, ele está ali para lutar. Já o senhor feudal é aquele da alta nobreza, que é dono de terras, é dono de uma unidade feudal. Né? Em toda unidade feudal, você tem o nobre, senhor feudal, e os cavaleiros, que protegem o nobre. Imagina os cavaleiros como segurança pública. Por isso, quando você vê filmes de época que retratam esse período, geralmente, dentro de um castelo, você tem uma mesa enorme, onde todo mundo se alimenta junto. Ali você tem desde os nobres da alta nobreza, donos de terra, etc., até os cavaleiros. Então, o cavaleiro era aquele cara que tinha um título baixo e que geralmente trabalhava e vivia dentro de um feudo, protegendo os feudos. Deixa eu melhorar isso, eu vou usar isso agora para outra matéria, mas vamos começar aqui. Imagine que você é um senhor feudal e teve 7 filhos. Dos 7 filhos que você teve, 2 ou 3 morreram ainda antes de atingir a idade adulta, porque tinha doença, porque tinha treinamento, porque você era treinado para ser um soldado. Seja porque você deu azar. 2 morreram de ataques ao seu feudo. Invasões, rebeliões, saques. Então você tinha 7, sobrou só 3. O resto já foi. 2 morreram na infância, 2 morreram na vida adulta. Desses 3, um vai virar padre, ou bispo, qualquer coisa, vai para a igreja. Sobrou só 2. Que beleza, esses 2, o primogênito vai dar o feudo. E o segundo? Vai trabalhar com o irmão. Vai ajudar o irmão a proteger o patrimônio da família. É um cavaleiro. Então era assim que funcionava. Por isso nos castelos moravam famílias num sentido mais amplo que a gente tem hoje. Não é essa ideia monogâmica de papai, mamãe e filhinho, não. É família naquele negócio que vocês têm no Natal, sabe? Que vem todo mundo, até os primos que vocês não conhecem direito e que vocês acham que não é pecado. E eu queria lembrar vocês que é pecado, tá? É família, viu? Mas aí os os senhores feudais também tinham poder militar? Esse poder militar dos senhores feudais eram os cavaleiros, exatamente. Eles tinham esse poder militar, eram os cavaleiros, tá bom? E o mancomunal, gente, é a área que eu vou, como servo, por exemplo, pegar as coisas que eu preciso. Pegar a madeira para minha choupana, pegar argila para poder cobrir a casa por causa do inverno, né? As paredes para selagem, ou a pedra, ou até mesmo uma pedra para fazer uma moenda depois. Então, o mancomunal era as áreas de usufruto comum. Porque o manso senhorial era só do senhor. Por exemplo, todo manso senhorial, como a gente pode ver aqui, ó, ele tem uma área que é um bosque, ó. Tá vendo a imagem que eu retirei de um livro? Ó? É um bosque. Isso aqui é exclusivo do senhor feudal para ele ir caçar. Ele ia lá caçar. Você tinha um castelo protegido lá no morro, né? E você tem aqui, então, toda uma estrutura. Tá vendo a separação? Resultado. Manso senhorial, áreas onde se plantava para o senhor feudal, levava tudo para o castelo. Aí aqui tem um moinho, tem uma ponte para atravessar o riacho que passa no meu feudo, uma fornalha para a gente fazer os pãezinhos, né? O manso servil, onde os servos plantavam. Esse cara foi bonzinho, ele botou o manso servil aqui, ó, perto do rio. Eu botava o manso servil lá embaixo, pela HCB, porque terra pior. Mas esse senhor feudal aqui é melhor do que eu. Aí você tem área de cultivo, tá vendo? E isso é um feudo. O manso comunal é onde eu ia tirar as coisas que serviriam para sustento geral. Manso comunal era uma área considerada, então, onde não era nem do servo, nem do senhor. Era de uso comum. Quase todo feudo tinha ela.
Quase todo feudo tinha esse tipo de estrutura. Aqui você tem uma outra imagem no feudo, sempre insistindo para você perceber que os castelos têm que ser fortificações, né? Os castelos têm que ser fortificações. A aldeia servil não é tão perto do castelo, porque senão pode arriscar rebelião, mas não pode ser muito longe, que tem que ser protegida. Tá? Esse aqui tem um desenho que eu acho muito interessante para não entender outra coisa, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma fortificação, chama torreão feudal. É exatamente a área onde eu entendi que meu filho era mais vulnerável a uma invasão de bárbaros ou um ataque de saqueadores. Lá ficava sempre cavaleiros. Onde eu colocava cavaleiros, com certeza também, aqui perto. Para quê? Para proteger e controlar. Aqui tem outro desenho muito legal, que é o moinho de vento, né? Lembra das banalidades que eu falei na aula passada, gente? Se eu vou usar essa ponte, eu pago uma banalidade. A gente chamou de pedágio. Se eu vou usar aqui o moinho, eu pago uma banalidade. Ou se eu for usar o moinho de vento, eu pago outra banalidade. Pagava-se por tudo no mundo feudal. Por tudo. Este é o mundo feudal. Bom? O mundo feudal vai do século IX até o XI, funcionando na sua plenitude. Tá? Na sua plenitude. Ok? Até aí? Estão perguntando, pedindo para eu repetir a questão da relação de família. O que eu quis colocar para vocês é que dentro daquele castelo que a gente viu nas imagens anteriores, a ideia de família é aquela coisa não igual hoje, que famílias são mais mononucleares, são mais papai, mamãe e os meninos que moram. Na verdade, família da época é todo mundo que tem aquela relação consanguínea, primos, todo mundo vivendo no castelo, dentro de uma hierarquia bem clara, né? Se eu sou, por exemplo, primogênito do senhor feudal, do dono mesmo da terra, cara, eu sou uma das pessoas mais importantes. Mas eu tenho um tio que teve um filho, ele é meu primo. Ele vai ser sempre secundário, ele vai ser um cavaleiro, ele não está destinado a herdar essas terras como eu, que sou primogênito, tô. Mas todo mundo faz parte daquela família de nobres, tá? E é claro que os feudos eram as áreas agrárias, como se fossem fazendas hoje, que não tinham nenhum tipo de muro. Por isso, quando tinha invasão bárbara, onde é que as pessoas, os servos, iam para se esconder? Dentro dos castelos. Por isso os castelos costumam ser inicialmente pequenos, depois foram crescendo, gente. Foram fazendo muralhas para proteger de ataques, de saques, de invasões e etc. No tempo normal eu fico lá no campo, eu fico nas áreas mais afastadas. Aí tá tendo uma invasão, os cavaleiros vão lutar, tá tendo uma ameaça de invasão, eu corro para dentro dos castelos. Inclusive os servos. Porque qual é a obrigação do senhor feudal? Proteger os servos. Só que isso, gente, é do século IX, X e XI. Quando chega no século XI, ocorre na Europa uma série de transformações. E essas transformações empurram o feudalismo para o abismo. Então, a partir do século XI, o feudalismo começa a dar sinais de crise. A crise feudal é a transição do mundo feudal agrário a monetário para o mundo mercantil, onde você vai ter moeda, onde você vai ter comércio, onde você vai ter cidades e onde você vai ter Estado. Então, a crise feudal é a falência daquele mundo desestruturado, sem Estado, vivendo da agricultura e do isolamento, para a ascensão do mundo mercantil, desse novo mundo que está nascendo. É uma série de fatores concomitantes. Esse é um desafio para a aula, tá? Mesmo se a nossa aula fosse pessoal, esse era um desafio para ela. Você entender que tudo está acontecendo entre o século XI e o século XV. E que eu vou o tempo inteiro fazer isso aqui, ó. Veja se vocês estão entendendo minha proposta. Eu vou pegar um assunto no século XI e desenrolar ele até uma certa época. Volto no século XI e pego o outro. Volto no século XI e pego o outro. São várias linhas, cada uma com o seu assunto, mas todas correlacionando e juntas derrubam o mundo feudal e constroem o mundo que a gente conhece. Porque aqui também teremos as origens do capitalismo primitivo. Tá bom? Para tanto, eu vou começar com o primeiro elemento da crise feudal, que são as transformações do século XI. Tá? Só um minutinho. Em relação à família, do primeiro filho ficar com o feudo e os outros virarem soldados, cavaleiros, gerou guerras civis no feudo? Não diretamente ainda, mas vai gerar problemas daqui a pouco. Essa é uma das coisas que a gente vai debater aqui. No início, não. Sabe por quê? É só você pensar naquele exemplo que eu dei, que vocês vão entender. Eu preciso que todo mundo pense nesse exemplo aqui para continuar a aula. Eu trabalhei com um senhor feudal que teve apenas 7 filhos. Primeiro, era comedido. Era comum ter 10, 12, não 7. Segundo, dos 7 sobreviveu só 2, que vão ficar dentro do feudo. Então, como o número de nobres era pequeno, que chegava à idade adulta e à velhice, você não tinha muito problema de disputas, porque o feudo era capaz de sustentar todos. Apesar de alguns ter mais poder do que outros, sempre todo mundo ali se sentia privilegiado, que fazia parte dos beladores, parte da nobreza. Tá? Aqui isso vai começar a mudar. As mudanças se iniciam exatamente com as transformações do século XI
que é o primeiro tópico que eu vou pegar para vocês. O segundo tópico, para quem quiser saber, é exatamente cruzadas. Então, nós vamos para o primeiro tópico. Para tanto, eu preciso primeiro que você tenha essa visão geral, que é aquilo que eu acabei de expor. Eu expus e agora estou mostrando por imagem, para ver se você entendeu o que eu expus. Olha a relação do comércio. O comércio era alto nesta época, época do Império Carolíngio, época, por exemplo, de Carlos Magno. Está aqui, ó, Carlos Magno, século VIII. Mas o comércio começa a declinar, enquanto o feudalismo, que é autossuficiente, que é isolado, começa a crescer. Então, o que eu tenho entre o século V e o século IX, entre o século V e o século IX, é a gestação do feudalismo. Me permita esse paralelismo. Imagina que isso aqui é uma criatura, é um ser humano. Do 5 até o 9, ele está sendo gestado, ele está na barriga. Ele está misturando valores romanos com valores germânicos. É a formação do feudalismo. No 9, ocorre o parto. O parto é violento, o parto é traumático, chama invasões bárbaras. Rompeu com tudo, falência do Estado, surge as relações feudais plenas, ao auge do feudalismo. E quanto mais o feudalismo se estende, menos é o comércio do período, tá vendo? Quando chegarmos agora no século XI, começa o renascer das relações comerciais. A gente vai explicar por quê. E esse renascer das relações comerciais estimula o crescimento da vida urbana, estimula as pessoas a sair do campo e ir para a cidade. Lentamente o feudalismo declina, enquanto o comércio reacende na Europa, tá vendo? Quando chega no século XIV, o mundo comercial é mais importante que o mundo rural. É o êxtase do mercantilismo nascendo, sendo parido, e o feudalismo declinando. Há tempo, algo só para vestibular. Se eu estivesse dando aula aqui no primeiro ano, eu não falaria sobre isso. Vocês são olhos e ouvidos de um terceiro. Essa linha não acaba, tá? Eu não posso acabar com essa linha. Eu tenho que continuar com ela aqui, ó. Por que que eu, ao fazer isso, estou querendo dizer a vocês? Que o feudalismo não acaba no 15. Ele só é tão desimportante que eu ignoro ele. Quando eu vou cortar essa linha, ele não vai existir mais. Com a Revolução Francesa. Então, o feudalismo clássico é o francês. Só extingue com a Revolução Francesa. Portanto, as relações feudais não desaparecem. Elas só deixam de ser importantes a partir, efetivamente, do 15. Ok? E, claro, essa linha aqui só cresce. E aí a gente vai entrar nas relações mercantis, na colonização da América, e daqui a pouco a gente vai caminhar, inclusive, para o liberalismo e para esse mundo justo e pleno que a gente tem hoje. Essa é a transição. Então, eu posso dizer que o feudalismo tem 4 fases, se eu fosse bem canalha. A fase da gestação, a fase do parto, a fase do apogeu da vida adulta, e aqui a fase da velhice, caminhando para a UTI e para a morte. Tá? Vamos a elas? Olha a frase aqui, gente. Isso aqui é muito legal, é muito doidão. No século XI, a Europa viveu uma... Eles chamavam assim, ó. Eu não gosto desse termo porque o pessoal dá muito valor a ele. Revolução técnico-agrária. Houve grandes transformações na atividade agrária dentro da Europa. Exemplos significativos. Melhoraram o arado. O arado vem desde o Egito Antigo, mas esse arado não tinha rodas e por isso ele era muito pesado. O animal era preso no peito e na barriga. Isso enfraquecia o animal. E eu usava gado para arar a terra. No século XI, os caras começaram a substituir o gado pelo cavalo. Segundo, o arado... Microfone aberto, de novo. Fecha aí, por favor. Substituíram colocando rodas. Terceiro, o arado começou a sulcar a terra maior, porque eu comecei a usar mais ferro na ponta dele. De forma que, com esse arado novo, eu arei uma quantidade muito maior de área. E ao arar uma quantidade muito maior de área, eu tive um aumento na produção. Não é produtividade. O que é produtividade? É colher mais na mesma área. Na verdade, o que eu fiz no século XI? Eu peguei e aprimorei o arado. Inventei a ferradura. E com isso, eu pude arar uma quantidade maior de terra num tempo menor. Então, se antes eu arava X área, agora com o arado moderno, eu vou arar 2 vezes isso, 2x. E aí eu vou, em vez de colher, lembra da minha frase? 10 sacas de trigo, eu vou colher 20 sacas de trigo. Para o senhor feudal, isso mudou quase nada, tá? Porque ele já tinha uma grande riqueza. O senhor feudal podia não ter luxo, mas ele tinha opulência, ele tinha sobra.
ele comia bem, ele vivia bem. O servo é que vivia no limite da miséria. Limite da miséria com 10, agora que eu colho 20, minha miséria diminuiu um pouco. Mas diminuiu mesmo. Tá? Então, eu, servo, me senti numa vida melhor. Imagina a situação de que antes eu colhia 10 sacas de trigo, é um exemplo hipotético, por favor, né? E agora eu estou colhendo 20. Antes eu fazia uma refeição por dia. Mas aí, quando eu cheguei em casa, depois dessa segunda colheita, minha mulher virou e falou assim, bem, hoje eu tenho uma surpresa. Eu tenho um segundo alimento para a gente comer. Porque nós vamos poder fazer 2 refeições por dia, porque você colheu bem mais trigo, graças à área que você cultivou, que era maior. Naquele dia eu fiquei tão feliz que fiz 3 refeições naquele dia, se é que você me entende. Paralelamente às reformas técnicas do século XI, como, por exemplo, o arado, a ferradura, drenar pântanos e etc. Paralelamente a isso, aconteceu um fato que eu não sei te explicar. As invasões bárbaras cessaram. As invasões bárbaras dos vikings, dos húngaros, foram no século IX e X. Quando chegou no século XI, elas praticamente pararam, desapareceram. Desculpa, eu só posso te contar o que aconteceu. A gente não tem condições históricas de descobrir efetivamente o que impulsionou isso. Tem muita teoria, mas só isso. E por que isso é relevante na matéria? Lembra que a gente falou que os nobres tinham uma alta taxa de mortalidade por causa da violência da época? Entre as principais causas dessa violência era o treinamento e os conflitos com invasões e ataques. Sem essas invasões, a vida do nobre ficou um pouco mais pacata. Eu tinha 7 filhos, 8 filhos. Geralmente, quando eu atingia a minha velhice como senhor feudal, sobrava 2, às vezes 1, estourando 3. Agora, a partir do século XI, a família do nobre viu que daqueles 7 filhos que ele teve, sobrou os 7. Um foi para a igreja. Sobrou 6. E aí vamos fazer PG rápida. Na primeira geração que a gente está trabalhando, sobrou 6. Se os 6 se casarem e tiverem a mesma proporção, já serão 36. Os 36 terão que ser multiplicados por 6 daqui a 2 gerações. O feudo não comporta uma família desse tamanho. E aí começou a ter falta de terras. Começou a ter problemas de brigas internas. Mas eu, vê se você reconhece essa história. Eu sou o 3º filho. Tem o primogênito, tem o secundogênito e tem eu, o do meio do meio. Eu sei que a chance de eu ficar naquele feudo, de eu ser senhor feudal, tende a 0. Tende a 0. Por isso, quando eu atingi a idade adulta, quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos de idade, eu virei para papai e falei, papai, eu queria pedir sua bênção. Ele, por quê, meu filho? Porque eu tomei uma decisão. Eu vou pegar um cavalo, vou chamar um escudeiro, que é o rapaz que ajuda, né, a mim nas minhas campanhas bélicas, e vou sair pela Europa procurando o meu destino. Eu serei um cavaleiro errante. Vou levar o brasão da nossa família com orgulho, sonhando em conseguir um lugar que eu tivesse terras. Porque aí sim eu poderia me tornar senhor feudal. Meu pai me deu a bênção e eu saí andando por aí. O problema é que nessa Europa do século XI, do século XII, eu não fui o único cavaleiro que saiu andando por aí. Foi um monte de cavaleiro que saiu andando por aí. Tá? E aí, eu com meus 16 anos, entrando na idade adulta, ou com meus 15, ou com meus 20, porque você não tem uma data exata, sou agora um cavaleiro errante à procura de uma aventura e de terras. Descobri que outros estavam igual. E ouvi falar de um negócio muito legal. Ouvi falar que teve um senhor feudal que deu um azar muito grande, deu uma praga na região dele, e ele perdeu todos os filhos homens. Ele tinha uma filha menina. E aí ele mandou anunciar na região que, como ele não tinha mais herdeiros dessa certa filha, a filha ia herdar todo o feudo, do dote ia ser o feudo. E que o cavaleiro mais eficaz, o cavaleiro mais honroso, aquele que fosse mais forte, seria o cara não colocando. Enquanto isso, a expansão islâmica estava atacando o Império Bizantino com força. Tá? E por isso a crise ali é só interna. Tá? E aí, como resultado disso, você tem transformações estruturais. Você tem um grupo enorme de cavaleiros procurando terras para si. Está faltando terra na Europa. No caso do exemplo que eu te dei, adivinha o que o pai daquela menina fez? Um torneio. Sim, ele mandou avisar para toda a região.
Vai ter um torneio aqui de cavaleiros, eles vão pra lá com aquelas imagens que você já viu em desenho animado ou em filme, com um pocotó com uma lança correndo igual um louco para derrubar o outro, e quem vencer o torneio ganha a mão da minha menina, viu? Eu fui pra lá, eu tô animado. Eu vou virar senhor feudal, porque eu vou ganhar essa porra desse torneio. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri um problema. Tinha muito cavaleiro com tanta vontade quanto eu, e eu acho que até alguns melhores do que eu. E eu resolvi quebrar minha palavra, quebrar minha honra e me tornar um cavaleiro negro. Eu aproveitava e estava todo mundo envolvido no torneio, fui lá no castelo, peguei a menina, sequestrei ela, levei ela para a floresta, escondi ela na porra de uma caverna e mandei avisar o pai dela. Eu sequestrei sua filha. Você quer ela de volta? Eu quero um resgate. O pai ficou puto da vida e cancelou o torneio e deu o seguinte aviso aos cavaleiros: aquele que salvar a minha filha, aquele que libertar a minha filha, será o meu herdeiro. Eu mandei avisar todo mundo que eu botei a merda de um dragão lá na porta da caverna, porque eu queria ver quem ia ter coragem de ir lá. Quem contou essa história para mim foi um menestrel. Esse menestrel contava essa história cantando os atos heróicos dos cavaleiros para salvar a princesa. Vai virar trovadorismo para quem não reconheceu. Tá? Se eu fosse um cara criativo, eu inventava essa história, só que em vez de ser um cavaleiro normal, loiro, num alazão branco, eu ponho ele num burro com cara de ogro. Este é o mundo crísico. O que está faltando para os nobres? Terra. O que está aumentando na Europa? A violência entre os nobres. E junto com isso, o que está aumentando na Europa? O número de servos. Eu tenho um processo de baby boom na Europa. O número de servos está aumentando demais, o número de nobres está aumentando demais, por razões diferentes. Como é que a nobreza resolveu o problema? Criando tensão e levando a um aumento até dos conflitos dentro da Europa. Como é que a nobreza resolveu o problema do servo? Essa é fácil. Vê a sacada, gente. Você é um senhor feudal e você está tendo um excesso de servos. Acontece que você não pode expulsar o servo do jeito que você querer, porque você tem um compromisso com ele. Mas espera aí, você tem um compromisso com ele, ele tem um compromisso com você ou não tem? Ele tem que cumprir as obrigações. E se você lembrar das obrigações de serviço que eu te contei, é muito difícil de cumprir todas. Eram muitas obrigações. Corvéia, banalidade, mão morta, forreagem, prima notte. Você sempre falhava. Portanto, aproveitando-se do fato de que o sistema para os servos era injusto, os senhores feudais começaram a expulsar os servos excedentes. Começaram a expulsar os servos excedentes. Como resultado disso, o que é que esse servo fez? Foi andando na estrada até chegar, sei lá, numa encruzilhada. Ele não conseguia entrar em nenhum feudo, porque todos os feudos tinham excesso de excedente de gente. E aí ele construiu uma choupana para ele. E começou a fazer cerâmica, tapeçaria, criar uns pombos, uns fazão. Aí o outro cara chegou e fez uma casinha do lado, uma casinha do lado. Muita gente começou a construir casas nas paredes do castelo, porque se sentiam mais protegidos, iniciando uma transformação na Europa. Essa transformação é fruto disso aqui, ó. Milhões e milhões de homens nascendo num período muito curto, num baby boom demográfico. Isso leva à busca de novas formas de sobreviver, formando os burgos, o renascimento do comércio. Eu, senhor feudal, não sabia, mas eu causei minha própria derrocada. Porque eu, por outro lado, tinha isso aqui, ó, tá vendo? Que é extremamente importante vocês entenderem. É um monte de coisa ao mesmo tempo. Não estava sobrando. Lembra que era 10 sacas de trigo, virou 20? Agora imagina no feudo, gente. Imagina no castelo. O castelo já tinha uma sobra. Sobrou demais. O senhor feudal não sabia o que fazer. Aí ele teve uma ideia. Mandou chamar um filho dele e falou pro filho dele: filho, sabe aquele excedente de produto que a gente tem? Trigo, aveia, cevada, mel, lã? Leva lá no burgo e vende. O próprio senhor feudal estimulou um comércio local de produtos do feudo que acelera o crescimento das relações urbanas e comerciais, que serão a base da própria queda do feudalismo. Então, o próprio feudalismo criou a transformação no século XI, que nos séculos posteriores levaram à sua ruína. Tá? Parece que Marx, nesse ponto, estava certo. Toda hora que eu olho para a história, eu vejo
que o resultado da história é sempre o mesmo. O resultado da história é os mesmos elementos que fazem um processo atingir o auge, levam à sua decadência. Ok? Só um minutinho que eu tenho mais uma pergunta. Fala, Ana. Essa tensão por terras, que as pessoas iam lá para procurar novas terras, é época das cruzadas? Não. Ó, muito obrigado. Olha o que nós vamos fazer agora em cima da sua pergunta. Primeiro nós vamos mostrar uns burgos, aí são imagens fáceis, né? Olha o tanto que essa desenho medieval é bonito. Desenho medieval, tá? Isso é um desenho real medieval. Você tem aqui o castelo com a fortificação, a cidade começa a crescer, ó, tá? Aí forma uma catedral, forma outro, estilo gótico está nascendo, isso aqui já é renascimento comercial e urbano. Quando você visitou a Europa, lembra quando vocês visitaram a Europa? Às vezes você foi numa cidade muito antiga, daquelas medievais, tem o chamado Muro Antigo e o Muro Novo. Esse é o Muro Antigo. Quando a cidade crescia, eles faziam um muro em volta dela aqui, ó. Faziam um novo muro, e aí virava um muro novo. Isso é muito comum de se encontrar em cidades europeias, medievais. Tá? Você tem outra imagem aqui de um comércio central, mas todos nós escutamos a pergunta. O nobre está com falta de terras. Eu tenho 3, 4, 5, 6 filhos e eu não tenho condição que o meu feudo sustente a todos com gerações futuras. Aí, de repente, estoura o quê? Um chamamento para libertar Jerusalém. Senhoras e senhores, por que você acha que os nobres foram para as cruzadas? Qual você acha que é o objetivo verdadeiro de um nobre ir para a cruzada? Se eu não consigo terra aqui na Europa, quem sabe eu viro o senhor feudal lá no Oriente Médio. Então, um dos objetivos claros dos nobres aderirem ao ideal cruzadístico foi a busca por terras. E esse é exatamente o próximo tópico na semana que vem, dando continuidade aos tópicos das crises feudais. Falaremos sobre Cruzadas Santas, falaremos sobre crise do século XIV entrando na Peste Negra e, por fim, falaremos sobre a formação dos novos países. Portugal, Espanha, França e Inglaterra, encerrando, aí sim, e até que enfim, a chamada Idade Média. Mas isso é um outro assunto para a semana que vem. A gente para por aqui hoje. Obrigado, espero que tenha entendido.